Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, videoaula, né? Diante de todo esse contexto, nós vamos começar então a discutir um pouco do nosso conteúdo Direito Administrativo 2, entre outras matérias, né? A partir desses vídeos que eu vou encaminhar para os senhores. Bom, vocês se recordam que a nossa última aula nós discutimos basicamente a questão das licitações. Nós concluímos, né, as licitações e nós estudamos, por fim, as licitações ali, os últimos procedimentos administrativos para a conclusão das licitações. E nós chegamos, então, à perspectiva de que, se houvesse a homologação, no caso, mais especificamente do pregão, né, mas nos demais, após a adjudicação, nós daríamos por encerrado o procedimento licitatório. Nós sabemos que a adjudicação seria o ato ali declaratório do vencedor diante da constatação que todo o procedimento licitatório foi feito de forma regular, de forma legítima, né, respeitando tanto a lei quanto os princípios da administração pública. E nós também vimos que, a partir deste ato, então, da adjudicação, daríamos por encerrado o procedimento licitatório e, então, nós passaríamos para uma próxima fase, ou uma área de conhecimento do direito administrativo, que é a que veremos a partir de agora, que nós chamamos de contratos administrativos. Então, o que veremos aqui é, em regra, um ato de continuação ao procedimento licitatório, né? Então, aqui, nós vamos observar que, após o final do procedimento licitatório, a administração pública, então, respeitando, né, o princípio da impessoalidade, da eficiência, encontrou, né, aquele que tem condições de entregar um produto ou prestar um serviço para ela que tenha entregado uma proposta mais vantajosa à mesma. Lembrando a vocês, né, que quando nós falamos em proposta mais vantajosa, sempre levamos em consideração que não é só questão de preço, né? Lembrem-se muito disso, quando nós estudamos licitação, eu falei muito disso para vocês. Quando nós falamos em proposta mais vantajosa, pode ser só preço, mas pode ser preço e qualidade, né? Pode ser maior preço ou apenas técnica, melhor técnica, né? Então, o que nós vamos tratar aqui é o momento que isso já se encontra definido, que se define, como veremos, né, como observamos, pela adjudicação. Pois bem, então, se eu já tenho aquele que está legitimamente, né, definido como o que vai prestar ou entregar o serviço à administração pública, em regra nós precisamos formalizar este compromisso, este acordo, e então nós vamos, como lá na esfera civil, celebrar um contrato, não é? Bom, o que nós vamos primeiro entender aqui, antes mesmo de conceituar contratos administrativos, é a sua natureza jurídica. Por quê? Porque nós vamos observar que há uma longa discussão doutrinária sobre a natureza jurídica dos contratos. Muitos autores, por muito tempo, defenderam que os contratos administrativos deveriam ser classificados junto com os contratos de direito civil, tá? Enquanto que uma grande maioria, uma outra grande margem de estudiosos, defenderiam que os contratos administrativos seriam de direito público. Bom, para compreendermos onde classificar os contratos administrativos, e claro, né, também com a perspectiva de compreender, a partir disso, quais são suas características e seus fundamentos, nós temos que lembrar daquela velha distinção que existe entre direito público e direito privado. Nós aprendemos, já há algum tempo, não é, que essa diferença entre direito público e privado é uma proposta meramente didática,
nós sabemos que na prática aquele entendimento que é ossiano de um direito uno e indivisível, ele se mantém muito presente nos dias de hoje, né? Então, de fato, nós não vamos encontrar em momento algum algo puramente do direito público ou algo puramente do direito privado. Isso é uma falácia, um desejo que é uma perspectiva que não existe. Bom, mas persiste essa classificação porque ela contribui para a melhor compreensão do direito. Por isso que alguns autores falam que essa é uma distinção meramente didática. E nós vamos segui-la aqui para compreender a natureza jurídica dos contratos administrativos. Vejam só, senhores, quando nós falamos em direito privado ou em direito público e vamos definir as suas distinções, nós sempre levamos em consideração a natural perspectiva da sua relação jurídica. Vejam só, quando falamos em direito privado, nós estamos falando de uma relação jurídica paritária e de igualdade, de horizontabilidade, né? Isto é o que fundamenta os tratados, os contratos na esfera civil. Outra característica fundamental deles lá na esfera civil é que os contratos, eles têm um caráter volitivo, né? Os contratos de direito civil, ou tudo ligado ao direito civil, eles têm como perspectiva que a relação jurídica só é estabelecida porque há uma real vontade das partes em fazer parte dessa relação jurídica. Lembra vocês que, inclusive, quando essa vontade fica descaracterizada, isto é classificado como um vício de consentimento que pode levar à nulidade de todos os atos realizados a posterior, né? Bom, observem só, estes dois fatores, eles encontram-se presentes em todo o direito civil e são muito presentes e se materializam com muita clareza nos contratos de direito civil. Nós vamos ver, por exemplo, que um contrato, mesmo que de características consumeristas, como o contrato de adesão, ele ainda tem, na sua essência, estes valores entabulados nele. Tanto é que o juiz pode desconsiderar cláusulas de um contrato de adesão por entendê-las como um instrumento que vai gerar uma relação jurídica desproporcional. Lembra vocês também que, mesmo sob uma perspectiva de um tratamento isonômico, né, que é aquele tratamento em que uma parte, sendo considerada hipossuficiente, não tendo características fáticas que vai deixá-la em situação de desigualdade para com o outro, a própria lei estabelece ali alguns critérios e prerrogativas para essa parte, para que haja um rebalanceamento dessa relação jurídica. Bom, isso é a essência do direito privado e isso é a essência que nós encontraremos na materialização dos contratos na esfera civil. Bom, no direito público, por sua vez, nós sabemos que ele é pautado por uma relação de verticabilidade, em que há uma relação jurídica de desigualdade, em que, em regra, o ente dotado de personalidade jurídica de direito público, ele prevalecerá sobre a outra parte. Nós falamos que há uma materialização aí do princípio da supremacia do interesse público. E a partir dele, então, haveria uma legitimidade de imposição de uma obrigação para com o particular. Então, o ente público, revestido em um princípio da supremacia do interesse público, com a finalidade de satisfação do interesse público, estabeleceria uma relação jurídica desigual em que o particular teria uma supressão de parte dos seus direitos, não é? De parte da sua própria vontade. É fato que nessas relações jurídicas, inclusive, a própria vontade do ente particular ela é minorada, ela é afastada em parte.
Nós falamos, inclusive, que aqui o caráter volitivo ele é bastante flexibilizado, né? Inclusive, nós classificamos os atos desta natureza como atos imperativos, em que há uma imposição da vontade do Estado. Alguns autores também classificam como extroversos. Bom, e aí vem o grande fator de classificação dos contratos administrativos. Nós vamos observar, em aulas futuras, que os contratos administrativos têm características que vão estabelecer uma relação de desigualdade dele, das partes que estão celebrando ele. Uma relação de desigualdade que vai pender, por óbvio, para a parte da administração pública. Nós vamos ver, inclusive, que os autores classificam essas cláusulas que vão estabelecer essa relação de desigualdade de cláusulas exorbitantes. Por quê? Porque essas cláusulas, como por exemplo a prerrogativa da administração pública de rescindir um contrato administrativo de forma unilateral, né, ou de aplicar sanções ao descumprimento parcial ou integral do contrato, são, em sua essência, instrumentos que você não encontrará nos contratos de direito civil. Nós vamos ver, inclusive, que lá no direito civil, cláusulas dessa natureza são classificadas como cláusulas leoninas, passíveis de serem extirpadas do contrato por decisão judicial. Mas aqui nos contratos administrativos, elas são, inclusive, necessárias, obrigatórias que lá estejam. Isto faz com que, hoje, parte considerável da doutrina reconheçam os contratos administrativos como preponderantemente de direito público. Por quê? Porque, em que pese terem eles características, fundamentos de direito privado, os contratos possuem essas cláusulas exorbitantes que vão estabelecer uma relação jurídica de desigualdade. E é aí, essencialmente, a grande diferença entre ambos, que faz com que nós estudemos contratos administrativos no direito administrativo e não lá junto com a teoria dos contratos no direito civil. Aqui, então, nós temos que partir da prerrogativa de entendimento que quem vai preponderantemente reger as relações pautadas no contrato administrativo é o regime jurídico de direito público. Lembro a vocês que eu falei aqui em preponderante. Por quê? Porque a doutrina contemporânea reconhece que ainda existe nos contratos administrativos, mesmo que de forma minoritária, características próprias do direito civil. Por exemplo, os contratos administrativos não afastam o caráter volitivo. Sim, alguém só poderá contratar com a administração pública, ou só irá contratar com a administração pública, se porventura desejar. Né? Nas aulas de licitação eu disse a vocês que ao adjudicar a licitação, ao declarar o vencedor da licitação, né, a administração pública estabelece uma classificação apontando o primeiro como aquele que terá o direito subjetivo. Mas se esse mesmo primeiro, né, depois de passados 60 dias, não tiver interesse mais na celebração do contrato administrativo, ele pode simplesmente declarar o seu desinteresse e não poderá ser obrigado a celebrar este contrato. Pois bem, senhores, avaliado desta forma, nós vamos entender então que, por fim, ainda que se estabeleceu essa perspectiva volitiva, nós vamos entender também que este contrato administrativo ele tem uma perspectiva que afasta aquele conceito de ato administrativo imperativo. Tá? Por quê?
quê? Por causa exatamente disso. Nós não vamos poder aqui obrigar alguém a celebrar um contrato com a administração pública, mas se ele o celebrar, este contrato, então, vai estabelecer uma relação jurídica de desigualdade. E a partir daí, então, nós teríamos uma perspectiva de estabelecimento desse instituto. Lembro a vocês que os contratos administrativos só existirão se uma das partes que o celebrar for um ente que compõe a administração pública, tá? Seja administração direta, seja administração indireta. Lembrando a vocês, no entanto, que se for a administração indireta, será apenas aqueles dotados de personalidade jurídica de direito público. Estou falando de quem? Das autarquias, das fundações públicas de direito público e dos consórcios, quando de natureza jurídica de direito público. Quando eles estiverem presentes, tá? Nós veremos então a ocorrência dos contratos administrativos. Lembro a vocês que alguns contratos administrativos serão essencialmente pautados por uma relação jurídica de igualdade, mas mesmo neles a preponderância sempre será do direito público. Perfeito? Pois bem, então agora nós conseguimos fazer essa definição com muito cuidado. Entendemos claramente, eu sim espero, que vocês tenham capacidade de classificar os contratos administrativos como regidos pelo regime jurídico de direito público de forma preponderante. É esta a real natureza dos contratos administrativos, ou pelo menos desse instituto, no direito brasileiro. E a partir daí, então, compreendam a sua própria natureza e, claro, creio que vai ficar muito mais límpido para vocês entender o que virá a posterior, né? A análise das características e eventuais institutos próprios dessa disciplina. Pois bem, eu vou parar esse vídeo agora, né? Já concluindo o estudo sobre a natureza jurídica destes contratos. No próximo vídeo nós veremos as características que estão no entorno destes contratos administrativos, já que aqui vocês aprenderam das características na teoria dos contratos lá na esfera civil, veremos aqui que eles não se aplicam a esse instituto. Antes de mais nada, eu queria agradecê-los então e até o próximo vídeo.